Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou mostrar como criar uma aplicação usando os Xamarin Forms que realiza a persistência de informações usando o banco de dados SQLite. Nas videoaulas anteriores eu apresentei a plataforma Xamarin, tá? que é uma plataforma que permite criar aplicações para iOS, Android e Windows Phone usando o Visual Studio e a linguagem C#. Na plataforma Xamarin, uma aplicação criada com os recursos da plataforma Xamarin, você vai ter um código compartilhado, tá? Multiplataforma, e o código relativo à interface específica de usuário para cada plataforma, criada de forma nativa. Tá? Assim, você vai poder criar aplicações para um grande número de dispositivos, né, móveis das plataformas iOS, Android e Windows Phone, usando o Visual Studio e a linguagem C#. O Xamarin Forms, tá? Ele foi lançado em 2014 e a proposta dele é, além do código compartilhado, ele compartilha a interface do usuário. Então, usando o Xamarin Forms, eu posso criar a interface do usuário nativa compartilhadas para o iOS, Android e Windows Phone com C#. Então, o objetivo dessa videoaula é mostrar como usar o Visual Studio e a linguagem C# para criar uma aplicação multiplataforma que realiza a persistência num banco de dados, tá? No caso o SQLite. A grande vantagem do Xamarin Forms e da plataforma Xamarin é que você pode usar o seu conhecimento do Visual Studio da linguagem C#, não precisa ter que aprender Java, ou Swift, ou Objective-C para fazer o desenvolvimento para dispositivos móveis. Esse que é a grande vantagem da utilização da plataforma Xamarin. Então, nessa videoaula, eu vou criar uma aplicação multiplataforma, tá? Eu vou mostrar algumas especificidades aqui do meu ambiente que vai me restringir, né? Mas depois eu vou explicar isso como funciona. Então, basicamente, eu vou focar o iOS e o Android, porque o desenvolvimento Windows Phone já é nativo da plataforma do Visual Studio, tá? Então, a utilização aqui do SQLite, tá? Ele se faz assim, se fez necessária, porque eu quero persistir informações. Naturalmente, quando você vai desenvolver para dispositivo móvel, você tem que ter em mente que você tem que desenvolver pensando no dispositivo com a menor quantidade de recursos possíveis para o desenvolvimento, tá? Você nunca deve pensar em desenvolver um Galaxy S8, S6, né? Porque a maioria das pessoas elas vão ter possuem um dispositivo móvel com recursos não tão potentes. Então, no caso da persistência de informações, eu tenho algumas opções a considerar quando eu vou trabalhar numa plataforma, né, que é os dispositivos móveis. Então, dependendo da quantidade de informação que eu vou usar, eu posso armazenar essas informações usando os recursos do sistema. Tá? Posso usar arquivos texto, né, ainda no sistema de arquivos do dispositivo. Posso também fazer a serialização, né, persistindo como XML ou JSON, no sistema de arquivos também. E no caso de arquivos de imagem, né, eu posso persistir dados binários no sistema de arquivos. Tá? E como eu deixei como última opção, que vai ser a nossa aqui, posso também usar um banco de dados, que no caso é o SQLite. Por que o SQLite? Porque o SQLite está disponível tanto para iOS como Android. Tá? Ele é pequeno, rápido e portável. Tá? Os dados são armazenados em um único arquivo. Ele tem um formato fácil de usar entre as plataformas, quer seja 32 ou 64 bits, e ele implementa quase que a totalidade do padrão SQL92. Então, o SQLite é muito indicado para esse cenário.
Então, o que nós vamos fazer aqui nessa videoaula? Eu vou criar uma aplicação, vou focar no Android, eu vou mostrar o porquê disso, tá? E eu vou usar o Visual Studio Community, o Xamarin Starter, vou usar os recursos do Xamarin Forms e vou usar o SQLite.net PCL, que é um RM que vai me permitir fazer o mapeamento do meu modelo de domínio para o banco de dados. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio. Está aqui o Visual Studio, eu estou usando a versão Community. Então eu vou criar um novo projeto, tá? Eu gostaria de ressaltar que eu não sou um especialista no desenvolvimento para dispositivo móvel, tá? Aqui a visão aqui eu sou um desenvolvedor C#, VBNet, né? Que está criando uma plataforma usando o Visual Studio para o dispositivo móvel. Então, ó, você tem as opções, eu já discuti isso em outras videoaulas, então eu vou aqui usar a opção Cross Plataforma e eu vou usar aqui, ó, Blank App usando o Xamarin Forms Portable, tá? Que é aqui uma opção que me dá mais controle sobre a minha aplicação. Então, aqui eu vou criar eu vou chamar Cadastro Clientes. Vai ser o nome da minha app. Então, eu vou clicar em OK aqui e você vai notar que o Visual Studio ele vai criar. Eu vou ter 4 projetos. O projeto iOS, o projeto Android e o projeto Windows Phone. Tá? O que ocorre aqui no meu ambiente? No meu ambiente eu não tenho Mac. Então, o desenvolvimento para iOS vai ficar prejudicado, porque para mim fazer o deploy e fazer o teste, eu preciso do SDK da Apple. Tá? E eu não tenho aqui um Mac, né, em rede, a minha máquina não é um Mac. Então, eu vou focar no desenvolvimento para Android. Tá? Então, ó, quando ele vai criar os projetos, durante a criação do projeto iPhone, ele vai solicitar aqui para mim a identificação da localização do Mac. Tá? Utilizar um Mac numa máquina virtual poderia ser uma opção. Eu tenho pesquisado e primeiro que não é legal, tá? Você fazer isso. E segundo que o desempenho é sofrível. Note aqui ó, que o Xamarin está solicitando o login remoto para o Eco, tá? Então aqui ele me dá as orientações, né? Como que eu faço o login. Eu não tenho um Apple aqui, um Mac aqui no meu ambiente, então eu vou dar um OK aqui e ó, tem o botão Add Mac, ó, que eu poderia informar aqui o nome, o IP, o endereço IP dele, que também está prejudicado para mim, então eu vou fechar. Então eu tenho a minha solução criada aqui, ó. Vou abrir a janela Solution Store, eu vou fechar aqui o Getting Started. Olha aqui, ó, ele criou o projeto Portable, tá? Que é o projeto compartilhado, o projeto para Android, para iOS e para Windows Phone. Tá? O código de cada um dos projetos, tá? Ele é o mínimo possível. No nosso caso aqui, o código do projeto Android, iOS e iPhone seria o código que eu teria que desenvolver para me retornar a plataforma e o caminho do banco de dados, porque quando eu for criar o banco de dados eu preciso definir o caminho. E cada plataforma, o iOS e o Android, tratam os caminhos diferentes, né? Então eu teria que ter um código específico para a plataforma aqui do projeto iOS, como eu vou fazer para o Android e para o Windows Phone. Como eu não vou desenvolver para Windows Phone nem para iOS, eu vou remover esse produto. Só para você ver, olha aqui, ó. Na verdade, o código dos projetos iOS, Android e iPhones é o mínimo possível. Por exemplo, aqui no Android eu tenho o Main Activity, tá vendo? Ele está dando um new app, e aqui ó, a minha app está criando uma nova instância de uma página que vai ser a minha aplicação. Tá? Da mesma forma no iOS, né? Eu tenho aqui ó, o new app e da mesma forma no Windows Phone. Certo? Ele tem aqui a página, né? E eu vou criar a instância aqui da minha app. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover o projeto Windows Phone, que eu não vou, né? Vou remover o projeto iOS, tá?
Então o meu desenvolvimento ele vai ficar basicamente um desenvolvimento para Android, tá? Que nós vamos aqui mostrar como é que faz. Eu vou desenvolver uma aplicação bem simples, tá? Onde eu vou persistir as informações do nome e do e-mail dos meus clientes, numa base de dados SQLite. Então eu tenho dois projetos. O projeto Portable, ele vai conter basicamente a maioria do meu código desenvolvido na linguagem C#. Eu vou iniciar selecionando o projeto e vou criar o meu modelo de domínio, que seria uma classe, tá? Que eu vou chamar aqui de cliente. Tá? Para ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte, antes de criar a classe, tá? Antes de definir o código aqui, eu tenho que fazer o seguinte na minha solução. Eu tenho que criar uma referência para o ORM SQLite. Então eu vou aqui em Tools, vou aqui no Get Package Manager e vou selecionar Manage no Get Package for Solution. Tá? Ele vai me abrir aqui a janelinha aqui do gerenciador de pacotes no Get e eu vou procurar aqui SQLite.net TCL, tá? Que é a referência que eu preciso nos projetos. Então, olha, tá aqui, SQLite Net TCL. Então, tem que tomar cuidado que ele tem algumas versões aqui para Silverlight, tem o Async, tem né? Então, vou selecionar, é uma library client, né? Para acessar o SQLite embutido, tá? Posso usar os recursos do link aqui. Então, eu vou instalar ele nos dois projetos. Então, eu vou dar um install. Então, esse é um requisito fundamental que eu preciso. Ele vai instalar uma dependência que é o SQLite.core, tá? Então, eu vou dar um OK. Ele está instalando. Terminou. Bom, já tenho as referências aqui nos meus projetos. Posso fechar, salvar aqui, né? Muito bem, agora eu posso voltar aqui para a minha classe cliente, que agora eu já tenho os recursos para acessar o SQLite. Como eu falei, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar o código aqui que eu vou usar, tá? Então aqui, eu estou definindo uma classe e aqui eu preciso desses namespaces aqui, Tá vendo? Eu estou usando aqui, o namespace para usar os atributos do ORM SQLite, onde eu estou definindo aqui, uma propriedade ID que vai ser a minha chave primária e definir ela como auto-incremente, tá? O nome, definir um tamanho máximo de 50 e um e-mail, um tamanho máximo de 100. Esses atributos que eu estou usando são atributos do SQLite, tá? E aqui eu estou sobrescrevendo um método toString para me retornar o nome e e-mail do cliente cadastrado, tá? Então a minha classe já está criada. Eu vou usar essa classe, que é o meu modelo de domínio, para gerar a minha tabela no meu SQLite, certo? Muito bem. Agora o que eu preciso? Eu preciso definir aqui uma interface, porque eu preciso, para cada uma das plataformas para a qual eu vou desenvolver, recuperar a plataforma e, dependendo da plataforma, recuperar o caminho aonde está armazenado o banco de dados, tá? Então eu vou aqui, selecionar aqui o projeto compartilhado, tá? Vou dar aqui Project, vou dar Add New Item e vou criar uma interface. Eu vou chamar essa interface de iConfig, tá? Essa interface, tá? Ela você sabe que numa interface eu vou definir uma assinatura de métodos aqui, tá? Então aqui, eu vou precisar de um namespace do SQLite, o interop, né? E eu vou criar aqui a assinatura de dois métodos, tá? Aonde eu vou obter o diretório do SQLite, dependendo da plataforma que eu estiver acessando. E o outro vai me retornar a plataforma, né, que eu estou acessando. Muito bem. Então a minha interface já está criada. Vamos dar um build na solution, ver se está tudo ok.
Tá tudo ok, né? Então agora eu vou fazer uma implementação específica para Android. Se eu tivesse um projeto para iOS, a implementação para o iOS teria que ser diferente, tá? Porque o iOS ele trata os caminhos, né, das pastas de uma maneira diferente do Android, certo? Então eu vou fazer agora, né, terminou aqui ó, o build, eu vou aqui no projeto Android, tá? Deixa eu fechar aqui, né? Fechar tudo isso aqui. Então eu vou aqui no projeto Android, eu vou dar add class e vou chamar aqui essa classe de config. Essa classe ela vai implementar a interface aqui e config que eu defini no projeto compartilhado, tá? Então eu vou precisar desses namespaces aqui, tá? E aqui nessa classe, tá? Ela vai implementar a interface e config. Note que aqui, ó, ele está me indicando que eu preciso implementar as interfaces, né? Então eu vou colocar aqui, ó, implemente, tá? Então eu já tenho o corpo dos métodos. O que eu vou fazer? Eu vou definir aqui duas variáveis que eu vou usar. Uma que representa o diretório que eu quero retornar e outra a plataforma, tá? E no caso aqui do Android, tá? Eu vou definir aqui o get, né? Definir o código aqui do get, tá? Onde eu estou verificando se o diretório é null e estou obtendo aqui, ó, o caminho que vai ser a pasta personal lá no Android. Aí ele me retorna o diretório. Da mesma forma, eu vou fazer aqui para a plataforma. Então eu estou copiando e colando para ganhar tempo, tá? Aqui não tem isso aqui, ó. Então está aqui o meu código, tá? A implementação da minha interface, tá? Nela eu tenho aqui a definição, a implementação aqui das propriedades diretório SQLite plataforma, onde eu estou retornando a plataforma. Note que aqui, ó, esse SQLite plataforma Android, essa classe ela vai fazer todo o gerenciamento do SQLite para o Android. Aí aqui eu estou retornando qual é a plataforma e aqui eu estou retornando o diretório. Aqui a última coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: para me possibilitar a injeção de dependência, eu tenho que definir aqui, ó, aqui no caso é cadastro clientes, tá? Aqui eu estou definindo aqui, eu estou decorando aqui um atributo que vai me indicar que toda vez que essa interface for usada, eu estou dizendo aqui para os Xamarin que essa classe aqui ela vai ser injetada aqui, tá? Muito bem, então ó, eu já implementei o meu código específico para a plataforma Android. Se eu tivesse aqui o meu projeto iOS, a implementação aqui seria diferente. Então eu teria um código diferente aqui, porque a estrutura de pastas no iOS não tem esse personal, tá? E aqui o retorno aqui também, ele não iria usar o SQLite plataforma Android, ele iria usar específico para o iOS, tá? Muito bem. Agora, eu posso retornar aqui para o meu projeto Portable, tá? Deixa eu fechar aqui, ó. E definir a minha classe que vai funcionar como uma camada de acesso a dados, tá? Então aqui eu vou selecionar o Portable, vou dar Project, vou dar Add Class. Aqui eu vou chamar de acesso BD, que é uma classe onde eu vou definir todo o código para fazer a persistência, fazer o CRUD, tá? Fazer o CRUD. Então aqui eu vou precisar desses namespaces que eu vou colar aqui, ó, tá? Então aqui, ó, public
vou dar um private no SQLite SQL connection, que eu vou chamar de conexão SQLite. Ele está reclamando aqui, faltou referência a SQLite. Bom, então aqui a minha conexão, né? E aqui no construtor dessa classe, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou copiar e colar para ganhar tempo. É aqui que eu vou criar o banco de dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu tô usando um Dependent Service, tá? Aqui eu estou dando um get no meu config. E aqui, ó, ele vai me retornar aqui, ó, dependendo da plataforma que eu estiver usando, a plataforma e o diretório do banco de dados. E eu vou criar um banco de dados chamado cadastro DB3, que é a extensão do SQLite, tá? E em seguida eu vou criar a tabela cliente, tá? Que está mapeada aqui, ó, com base na minha classe cliente, certo? E agora basta definir os métodos que eu preciso, tá? Que eu vou copiar e colar aqui para ganhar tempo. Tá? Essa classe aqui, ó, o importante aqui é que ela tem que implementar uma interface, tá? Ele está reclamando aqui porque eu não implementei a interface, tá? Disposable. Tá, então eu vou copiar aqui o código e colar. Peraí. Tá aqui. Pronto. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei aqui um método chamado inserir cliente e eu estou passando um objeto do tipo cliente e eu estou usando, ó, a minha conexão SQLite, que foi criada aqui no construtor, e eu estou dando o meu insert naquele objeto. Então aqui eu vou inserir objetos no banco de dados, aqui eu vou atualizar, aqui eu vou deletar, tá vendo? O método update, delete. Para mim obter um cliente, eu estou usando o código dele, que é o ID. Então eu uso o table client e aqui eu estou usando aqui, ó, uma expressão lambda, tá? Quando o ID do cliente foi igual ao código que eu passar. E para retornar todos os clientes que existem, eu estou dando o table cliente, estou fazendo uma ordenação por nome e estou retornando um toList. E aqui eu estou liberando os recursos, tá? Note que é uma camada de acesso a dados bem simples, tá? Muito bem, então eu já tenho toda a infraestrutura para acessar e realizar um cruise no banco de dados. Aqui nessa videoaula, para tornar ela mais enxuta, eu só vou fazer a inclusão, tá? Agora eu vou criar aqui o que vai ser a minha app mesmo, a interface. Ela vai ser compartilhada, tá? Então eu vou dar aqui Project, vou dar Add New Item, e vou selecionar aqui Class Platform, e vou chamar aqui, ó, Forms XML Page. E vou chamar isso aqui, ó, de clientes page. Note que ele criou um arquivo aqui, ó, onde eu tenho o código XAML, né, e o código Code Behind Cheshire. Eu vou precisar dos dois. Aqui eu vou definir a minha interface usando o XAML, tá? No portal, o XAML aqui, o código XAML aqui, ele não é usado nas aplicações WPF. É parecido, tem um pouquinho diferente, tá? Mas aqui vai ser muito simples. O que eu vou usar aqui, ó? Eu vou usar um layout, eu vou usar um layout que vai ser um content page, tá? Esse content page, ele representa uma única view, tá?
Então tá aqui o meu content page. Chamar ele de content. Então tá aqui. Então aqui, ó, é onde vai ser a minha interface do usuário. O que eu vou usar? Eu vou usar um Stack Layout, que é um organizador de layout. Stack Layout, tá? Que permite organizar os controles verticalmente. Aqui, ó, para ele ficar um pouquinho mais apresentável, eu vou dar aqui um PI de 20 e um spacing de 20 também. Tá? Agora eu vou, para ganhar tempo, definir aqui o restante do código. Ó. Eu estou usando um controle entry, que serve para entrada de dados, defino o nome dele como nome cliente. O placeholder, ele vai exibir no controle o texto nome para o usuário digitar. E aqui o text color vai ser white. Estou fazendo a mesma coisa para o e-mail do cliente, tá? E aqui, ó, eu tenho o keyboard. O que é esse keyboard? Esse keyboard vai permitir que quando o usuário acessar esse controle, o teclado que vai ser exibido seja compatível aqui com o campo e-mail. Então ele vai aparecer o arroba, o ponto, tá? Aí eu tenho um button, onde eu defini um evento que eu chamei de salvar ticket, relacionado com o evento quando o usuário clicar no botão. E eu defini aqui um list view, onde eu vou exibir os meus clientes. Tá? Esse aqui, ó, é a minha interface. Note que ela é muito simples. Tá? Agora vamos aqui para o código behind, aqui, o código behind. Ó, aqui, o que eu vou fazer? No construtor da minha página, eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou usando o meu banco de dados, tá? Então eu vou precisar aqui desses namespace, ó. Então eu estou usando a classe acesso BD, acesso BD, né? E o que eu estou fazendo? Estou criando uma instância dela, estou usando o método getClientStar dela, que está aqui, ó, que vai me retornar todos os clientes ordenados por nome, tá? E eu estou usando a propriedade itemSource do ListView para exibir os clientes cadastrados no ListView. Certo? Agora falta eu definir aqui, ó, o evento clicked do botão salvar dados. Tá? Eu vou copiar e colar para ganhar tempo. Então aqui, ó, tá aqui o acesso BD. Então tá aqui, o que eu estou fazendo aí quando o usuário clicar no botão? Tá? No botão, eu vou pegar o que está lá no campo do texto, vou atribuir aqui, ó, eu estou criando uma instância da minha classe cliente, eu vou atribuir a propriedade nome, mesma coisa eu vou atribuir e-mail, vou criar uma instância do meu acesso BD, vou usar o método inserir cliente e vou exibir esses clientes no ListView. Certo? Então, está aqui criada a nossa aplicação. Eu vou dar um build na solution. Tá? Talvez se tem algum erro. Note que é uma aplicação simples, tá? Mas o meu objetivo aqui é mostrar que você, como desenvolvedor Visual Studio usando a linguagem C#, pode criar projetos para Android, iOS, se você tiver um Mac, ou Windows Phone, né? Usando uma única plataforma. O build está ok. Então aqui, ó, eu vou usar um emulador. Eu vou selecionar aqui o projeto Android, né? Ó. Eu tenho aqui um emulador muito simplesinho que eu estou usando aqui, tá? Se você quiser usar um emulador mais legal, você pode aqui instalar o Xamarin Android 3, tá vendo? Ele tem uma carinha bem bacana e tal.
Eu até baixei e tentei instalar, mas a minha máquina, ela tem algumas restrições, tá? Então, ó, aqui está falando aqui, para uma melhor performance, a sua TI tem que dar um suporte que esse Hardware Assisted Virtualization. A minha máquina está com um problema aqui na BIOS, então eu não consegui fazer funcionar esse emulador. Então eu estou usando bem simplesinho aqui do Android mesmo, tá? Então eu vou agora mandar rodar. Tá, eu vou clicar aqui, ó, e ele vai fazer o seguinte, ele vai levantar o emulador, vai demorar um pouquinho, tá? Ó, ele vai começa, ó, Start Emulator, ó, já abriu o emulador, tá? Mas ele demora um pouco. Então eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Porque a nossa videoaula já está com 30 minutos, eu vou pausar aqui para a gente ganhar tempo. Ó, note que o emulador ele já está funcionando, eu vou abrir aqui. Ele ainda não terminou o deploy, tá? Eu vou abrir aqui a minha app para você acompanhar. Tá vendo aqui, ó? Ele está fazendo o deploy ainda. Ó, nossa app não foi instalada ainda. Quando eu chamei ela de cadastro de clientes, ela vai aparecer aqui, ó. Cadastro cliente, você já apareceu, mas ainda não terminou o deploy, tá? Outra coisa que eu queria falar, eu estou usando o Xamarin Starter, que é uma versão gratuita que você pode baixar. Você dá uma olhadinha na minha videoaula anterior, eu falei, lá tem um link para você baixar e instalar. Só que ele tem algumas restrições. Uma das restrições é a seguinte, ó, eu vou clicar aqui agora para executar. O deploy está terminado, ó, vou abrir. Ó, ele vai dar uma mensagem que esse software foi criado com software de avaliação. Tá vendo? Ó? This build will only work for 24 horas. Então, ó, só vai funcionar nas 24 horas, tá? Tá aqui, ó, meu cadastro de clientes. Ele vai apresentar agora aqui. Ah, esqueci de uma coisa importante. O que eu esqueci? Ó? Vou parar aqui. Tá? O que eu esqueci de fazer? Note que ele apresentou aqui o Welcome to Xamarin Performance. Por quê? Porque eu esqueci de vir aqui na app, ó. Ele está rodando o que está aqui na app, ó. Welcome to... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó. Esse código aqui, eu não estou usando ele mais. Nada disso aqui, ó. Então eu vou remover. O que eu estou usando aqui? Eu vou dar um new no que? Na minha clients page, tá? Que é a minha interface, tá? Porque é aqui que é renderizado todo o código. Eu esqueci desse detalhe, tá? Então, ó, é aqui na classe app do projeto Portable, onde eu tenho aqui, ó, onde eu vou levantar a instância da minha interface, tá? Aqui eu tenho outros métodos que representam o ciclo de vida de uma aplicação, né? Aqui no caso do Xamarin. E agora sim, ó, tá? Então deixa eu dar um build. Você vai ver que vai ser muito mais rápido, né? Deixa eu voltar então aqui para o menu. Ó, agora eu vou dar um outro build. Você vai ver que vai ser um pouco mais rápido. Eu vou até deixar. Porque eu já tenho o emulador levantado, né? Olha lá. Note aqui que ele vai... Olha lá, já deu o deploy, tá vendo? Ó? Então foi bem rapidinho. Agora eu vou clicar. Ele vai me apresentar aquela mensagem de que eu estou usando um software de avaliação, que esse build só vale por 24 horas, tal, cadastro de clientes. E agora sim ele vai apresentar o nome, o e-mail, e eu vou ter o botão e o list view. Olha lá. Então vamos lá, ó. Vou salvar um aqui, ó. Vou digitar aqui, ó. Olha lá. O teclado Mac Corati. Muito bem, vou dar um done. Olha, quando eu clicar aqui nesse e-mail, você lembra que eu defini aqui uma propriedade keyboard. Olha lá, ó. Ele exibiu um teclado compatível, né? Então eu vou chamar aqui, ó, eu vou abreviar mac@ig.com. Vou dar um done e vou salvar. Quando eu clicar em salvar, ele vai exibir aqui, ó, no list view, tá vendo? Tá meio apagadinho. Então, ó,
Deixa eu salvar outro. Vou chamar aqui, eu vou salvar um outro usuário chamado Maria. Tá? Aqui eu não estou fazendo um tratamento de erros, eu não estou fazendo um tratamento aqui de apagar o foco quando o usuário digita ali. Então, parece que se dá um download, né? Vou para o e-mail. maria@uol.net. Só para testar. Tá? Vou dar um download. Então, vou salvar dados. Olha lá. Tá? Então, eu vou sair da aplicação. Tá? Vou levantar a aplicação. Você vai ver que os dados estão salvos mesmo. Tá? Ele vai executar novamente e vai exibir as informações aqui. Está aqui. Ó. Certo? Então, assim, nós vimos como criar uma aplicação, tá, para um dispositivo móvel, no meu caso, apenas para Android, tá, usando o Visual Studio C#. Isso que eu queria mostrar, que você, como desenvolvedor C#, tá, não precisa sair da plataforma .NET. Você pode usar, naturalmente, com o auxílio do Xamarin, tá? E se você quiser realmente partir para o desenvolvimento Android, você dá uma olhadinha na minha videoaula anterior, nas minhas videoaulas anteriores, que eu falei sobre a licença. Aqui eu estou usando um software gratuito, ele tem muitas limitações. Então você pode, como desenvolvedor, adquirir uma licença indie, né, que seria mais barata, aí você tem que adquirir ela por outra plataforma. Se você for desenvolver para Android, você adquire uma licença para Android. Para iOS, uma licença para iOS. Se quiser para os dois, vai ter que pagar as duas licenças. Então, o principal foco aqui é que você pode desenvolver para dispositivos móveis usando o Visual Studio, toda a experiência que você tem no Visual Studio e os recursos da linguagem C#. E se você conhecia o XAML, tá, aprender o XAML aqui, utilizado aqui no Xamarin, é muito simples. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.